Hebreus, do capítulo 10 ao capítulo 13. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Doutra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois, tendo sido uma vez purificados os que prestavam o culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui. No rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifício e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Agora disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro, para estabelecer o segundo. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, daí por diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo
e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Pois por um lado fostes feitos espetáculo tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois, ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e, por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um,
e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado, de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela donde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, àquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando isso os egípcios foram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados,
foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois, qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso, ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e há escuridão, e há as trevas, e há a tempestade, e há o sonido da trombeta, e há a voz das palavras, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse mais,
porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo atemorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque, se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, a voz do qual abalou então a terra. Mas agora tem ele prometido, dizendo: Ainda uma vez por todas hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Honrado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei. De modo que, com plena confiança, digamos: O Senhor é quem me ajuda, não temerei. E que me fará o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos, que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Temos um altar, do qual não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de, em tudo, portar-nos corretamente. E com instância vos exorto a que o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis estas palavras de exortação, pois vos escrevi em poucas palavras. Sabei que o irmão Timóteo já está solto, com o qual, se ele vier brevemente, vos verei. Saudai a todos os vossos guias e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.